O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Sejamos pornográficos, loucamente pornográficos. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli, um filósofo da cidade de São Paulo. O trânsito tá um caos, mas a gente agora vai aliviar a conversa, porque nós vamos falar sobre erotismo e pornografia. Então a pergunta que eu vou mandar para o Paulo Giraldelli é: o que a filosofia tem a nos dizer sobre pornografia? Sobre pornografia não havia nada a dizer. Até pouco tempo, os verbetes chamados pornografia apareceram agora nos dicionários americanos e ingleses. Uma questão de 4, 5 anos para cá. Então agora é que nós estamos começando a entrar com bola e tudo. Com bola e tudo. Né? De preferência com duas, né? Nesse jogo. Né? Agora, é interessante notar que isso era uma coisa significativa da filosofia, né? Porque se a filosofia nasce com eros, portanto, nasce de uma atividade erótica, nasce do amor, por que demorou tanto tempo assim para ela avançar, né, para o setor pornográfico? Né? Porque, enfim, né, nós estamos ali num limite, né, no fio da navalha. Nós temos muita dificuldade em distinguir o que é erotismo e o que é pornografia. No entanto, a filosofia ficou muito tempo sem conseguir abordar o tema. Agora, é um tema comum já nos dicionários, o verbete pornografia. Agora, Paulo, quando as pessoas dizem entre 4 paredes vale tudo, apesar de não estar sendo filmado, não estar caindo na rede, não estar sendo transformado num material físico, um filme pornográfico, será que não entra aí até essas pessoas de bom tom, cheio de moralidade, né, cheio de discurso, elementos de pornografia e braba até? A 4 paredes vale tudo é um preceito quase liberal, né, no sentido do liberalismo clássico. Porque a 4 paredes vale tudo, contanto que os dois concordem, aí sim é um preceito liberal. Típico do liberalismo, típico da doutrina do liberalismo. Então, esse preceito, ele parece ser uma coisa de senso comum, né? Parece ser a coisa mais normal do mundo. No entanto, ele não é. Ele não é um consenso, mesmo nos países de tradição liberal. Por exemplo, a 4 paredes vale tudo, desde que os dois consintam que vale tudo. Aceitem as regras do jogo. As regras postas pelos dois. Parece ser de muito bom senso, mas você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados onde o coito anal é proibido pela Constituição do Estado. Então, aí eles colocaram câmeras nas casas, Big Brother, para fiscalizar. As denúncias são as mais engraçadas possíveis, né? Porque o sujeito vai lá e fala assim: olha, eu desconfio que o Alexandrelli, né, ele faz sexo anal. E aí? Como é que fica? Né? É fantástico, né? É fantástico. Faz, né? Faz. A 4 paredes. Ô, Paulo, tem aqui uma pergunta que é o seguinte: a vida. O problema é que isso aqui vem tudo meio trocado, né? A vida. Perguntas dos. Porque vem o Y, vem depois um negócio confuso, que eles vão trocando, batendo em tudo. A vida é um teatro que não permite ensaios e vive intensamente cada momento da sua vida antes que a cortina se feche, por exemplo. E isso cabe à pornografia também? Isso não dá uma ideia que a pessoa tem que sair por aí loucamente, aprontando tudo, vivendo tudo, saindo com 15, 20 mulheres e por aí vai? Veja, a ideia de que nós estamos perdendo tempo na vida, né? Essa é uma ideia fantástica, né? A ideia de que nós estamos perdendo tempo, que há mais experiências a realizar do que aquelas que nós realizamos, advém desta sociedade e não de outras. Você não tem isso na sociedade antiga e mesmo na sociedade medieval você também não tem isso. Você tem isso na sociedade moderna, a ideia de que você, né, está perdendo tempo, que há mais coisas de prazeres que você não teve. E
isto é, de certa forma, uma verdade. Por quê? Porque se eu defender aqui a minha tese, que eu já defendi aqui outro dia, que a nossa sociedade é deserotizada, ela não é dessexualizada, mas ela é deserotizada. Concordo né? plenamente. Se nós defendermos isso, de que a nossa sociedade é deserotizada, você vai imaginar o quê? Você vai imaginar que as pessoas, né, estão com a sensação de que elas estão de fato deserotizadas. Então elas ficam imaginando que há alguma coisa para além daquilo que elas puderam fazer. Né? Elas ficam com essa sensação, elas intuem corretamente que elas estão deserotizadas, até por conta do bombardeio da sexualização. Não é uma sociedade deserotizada, uma sociedade de fedidos, é uma sociedade que vende muito desodorante. Uma sociedade deserotizada é uma sociedade onde vende muita revista pornô. Então, mas 90% dos conteúdos acessados, estatisticamente na internet, é filme de sacanagem, é pornografia. Agora, o filme de sacanagem, o filme de pornografia, porque veja, a pornografia e erotismo, né? Isso aí é preciso distinguir muito. Inclusive essa semana eu tive que bater boca aí com algumas pessoas por conta disso, por conta do Vale Cultura, né? Que agora o governo instituiu o Vale Cultura e queriam... não é um Vale Pornografia, não, né? Estabelecer o Vale Cultura. Então, o que é cultura e o que não é? Então, começou um debate aí no Senado, no Congresso, dizendo que certas revistas são pornográficas, não são cultura. Então, eu entrei nesse debate aí, por quê? Porque o que é o erotismo, o que é a pornografia? O que é a chamada arte erótica, o que é a chamada pornografia? Quer dizer, a pornografia tem uma característica clássica, né? Definida pela filosofia, pelo Deleuze, até pelo Marcuse, que é o seguinte: ela trabalha com um registro que é o registro da descrição e da exposição. O vocabulário dela, ele é descritivo dos atos. Ele é imperativo. Faça isso, não faça aquilo. Isso é a pornografia. Ela descreve situações e ela é imperativa. Ela manda e obedece. Né? Então, a literatura pornográfica, ela é inteirinha de descrição do sexo. Mesmo que o sexo não seja pornográfico no sentido que as pessoas estão pensando. Basta ele ser expositivo, descritivo e pouco dramático, ele ter pouco enredo e ele é mais descritivo, no sentido de descrever o obsceno, ele cai para o campo do pornográfico. Isso equivale também para o conto erótico, para o romance, mas equivale também para a imagem. A imagem é a imagem descritiva. O que o erotismo tem de diferente? O erotismo trabalha com o onírico, com o simbólico. Ele não descreve situações, ele faz alusões. Então, o pornográfico é objetivo e universal. O erótico é subjetivo e muito particular, ele não é universal. Porque eu posso fazer este gesto aqui, fiz esse gesto. Paulo, que gesto é este? Para algumas pessoas pode ser um gesto erótico, por quê? Porque ele é simbólico, então ele é subjetivo. Agora, o pornográfico não é simbólico, ele é chamada a descrição objetiva. Então, é aí que entra o quê? Um campo da não imaginação, que é o pornográfico, e o campo da imaginação, que é o erótico. Onde entra a imaginação, entra a arte. Então entra a arte. Então foi aí que eu me bati com a questão da revista Playboy. Ela é erótica, ela não é pornográfica. Por quê? Porque ela tem um aparato, e outras revistas do tipo, ela tem um aparato onde você precisa de um fotógrafo, que é um artista, para que ele possa fazer as alusões que você... E dos melhores ainda, né? que você quer. Né? Então tem um contexto. E ela tem um outro elemento, qual? Que é o elemento histórico. O pornográfico é universal. Ele vale para qualquer lugar. O erótico não, ele é contextualizado, ele é particular. Então ele traz a roupagem da época, ele traz o modelo corporal da época. Ele é mais gordo, menos gordo, né? Ele traz todo o contexto. Tanto é que a revista erótica, ela é muito vista por mulheres, para saber se elas estão de acordo com a mulher do momento. E depois passa um tempo, ela é vista de novo por mulheres, porque as mulheres querem saber quem era quem naquele tempo. E a tal da G Magazine também, a mulherada adora assistir, quer deixar ao público gay, né? Sim, e a G Magazine começou pornográfica. E ela já se transformou em erótica também. Ela já está começando, né, a ter um trabalho artístico onde a imaginação, que é o particular, entra
para substituir o objetivo que é o descritivo. Então o erotismo seria uma espécie de sugere sem mostrar, trabalhando com a imaginação, e o pornográfico é escancarado, é o pênis na vagina, é o pênis do ânus, é os dois corpos pelados ali mostrando o ato em si. Não necessariamente. Você pode ter o pornográfico sem ter o mostrar o close dos aparelhos sexuais, né? A vagina. Você pode ter o pornográfico. Né? O que é o pornográfico? O pornográfico ele é descritivo. Ele trabalha, dentro do conceito de cultura, ele trabalha com a cultura de massa, o vendável. E o erótico, ele trabalha com a imaginação. Então você pega uma borracha, e faz uma alusão de que está chupando um cacete. Não, eu estou chupando um cacete aqui. Né? Não está aparecendo nem o pinto nem a vagina. Claro. Mas isso é pornográfico, isso é um gesto pornográfico. Por quê? Porque ele não tem imaginação nenhuma. Agora, se eu faço aqui uma poesia, e ela não tem nenhuma palavra pornográfica, mas ela faz alusão ao erótico, eu estou trabalhando com a imaginação. Então, o ponto de distinção é a imaginação. E é também o ponto de distinção, onde vai a arte. Por isso que a questão entra a questão da arte. Aí entra a questão do vale cultura. Porque o cara fala assim, gosto não se discute. Gosto é o que mais se discute, é uma matéria da filosofia, estética. Né? Então, se você está comprando uma revista, que é uma revista onde você vai olhar para aprender o que é o gosto do seu tempo, você está se educando. Então foi aí que eu me bati, não. A revista erótica, ela é arte, ela é cultura. Né? Se você tirar isso, né, você vai ter que tirar então alguns museus de grandes obras de nus artísticos. Claro. Né? Então, aquela obra do Michelangelo, né, que aparece a criação do mundo. Loucura. E temos perguntas para Paulo Giraldelli. A Natália mandou uma pergunta fantástica. Perguntas com a Vanessa e com a Fran, que não estão aqui. O que aconteceu com essa mulherada? Elas brigaram com nós, largaram a gente, nós estamos aqui estamos aqui na mão, né? Não literalmente. Num programa pornográfico, na mão é 5 contra 1. E a Natália tem uma pergunta maravilhosa para o Paulo Giraldelli, que é: há uma moral sexual que estabeleça que tipos de atividades são ou não corretas? Há uma moral, claro. Há uma moral. Há uma religião e há uma moral. Né? Eu já disse aqui uma vez que a religião ela compete com o sexo. Por quê? Porque a religião pretende fazer com que os homens, né, cheguem a uma situação de alcançar o bem. E, portanto, se diluírem, perder o egoísmo. Religião é isso, né? É religar, é unir os homens. Ora, o que é unir os homens? A palavra amor. Só que a palavra amor, ela tem um componente erótico nela, né? Que ela é unir os homens. Então a religião compete com o sexo. Né? E por isso que ela quer regrar o sexo. Ela quer regrar o sexo, não porque ela é contra o sexo, mas porque ela compete com o sexo nesse sentido. Né? O sujeito não fala, eu vou ter um êxtase religioso. Por que êxtase religioso? Olha a palavra. Porque você está levando, né, a alma para o encontro com o bem, para a situação mais amorosa possível. E o erótico faz isso também. Então são competidores. Não precisariam ser, mas são competidores. Né? Então aí entra o quê? As regras. A religião, quando ela é um código moral, ela cai para o elemento das regras. E isso vai variar de sociedade para sociedade, de grupo para grupo. Agora, a perseguição religiosa ao corpo, que há uma perseguição, isso é concreto e notório, basta ler a Bíblia, né? o Velho quanto o Novo, tirando os cânticos de Salomão. Não transformou Eros num ato escondido, Eros numa coisa proibida, que a partir disso as pessoas foram buscar cada vez mais aquilo, porque tudo que é proibido parece que é mais gostoso. Precisa tomar muito cuidado com essa história, Alexandre. Por quê? Porque aí, é o seguinte, quando você trabalha com o cristianismo, quando você sai do mundo grego e entra no mundo cristão, não é o corpo que está na berlinda para o cristianismo, é a carne. São Paulo deixa muito bem claro isso. O que significa ser a carne e o corpo? A carne, ela está impregnada de Eros, mas o corpo não. O corpo é o templo da alma. Está escrito na Bíblia, o corpo é o templo da alma.
veja só, se não fosse, a igreja não teria toda a preocupação que ela tem com a vestimenta, toda a preocupação que ela tem com a purificação do corpo e também com o fato de que quando você tem a ressurreição, a ressurreição é de corpo e alma, mas não de carne, não de carne. Tá? Então Jesus subiu no credo, quando ele sobe aos céus, ele sobe de corpo e de alma, e todos nós vamos subir de corpo e de alma, só que nós não vamos levar a carne. Então, mas um corpo sem carne? Por quê? Né? Porque você pressupõe o quê? Porque veja o que acontece com Jesus? Quando ele morre. Quem que ele encontra? Ele encontra Maria Madalena. A prova, né? Então, vê. Quem era Maria Madalena? Quem é Maria Madalena? Maria Madalena é a namorada dele, a namorada de Jesus. Então veja. Mas qual era a prática que ela tinha naquele momento histórico? A prática da Maria Madalena era sexual com Jesus? Tudo indica que sim. Nós estamos conversando aqui de filosofia, tá, gente? Vou deixar claro, não vem passar e-mail babaca pra mim, hein? Por favor, não venha passar e-mail babaca pra mim. Tô conversando de filosofia, é um papo de gente, pessoas cultas, tá? É popular, é um programa popular, mas não me passa e-mail xarope, hein? Então vamos conversar de gente aqui, ó. Então, ela vai para tocar Jesus, e Jesus manda ela se afastar, né? Então, é sinal que ela tinha uma prática de contato com ele. Quando ele chega lá para os apóstolos, o Tomé fala assim, que Jesus apareceu para vocês, que coisa, rapaz. Jesus morreu na cruz. Não, ele apareceu. Aí eu só acredito nele fazendo o quê? Tocando nas chagas dele. Ver para crer. Aí, quando ele aparece para o Tomé toca nas chagas dele. Então, veja como a questão é estranha, né? Quer dizer, a questão não é tocar, a questão é quem vai tocar. Quem é que vai tocar? Quem tinha prazer com a minha carne. Né? Esse é o lance que faz com que a gente entenda, né, o São Paulo. Porque São Paulo sai de uma filosofia estoica, né, praticamente estoica, e ele vem para o cristianismo. E aí você fala assim, mas São Paulo... Né? Ele é um cara que persegue o corpo. Não, maneira nenhuma. Ele persegue a carne. Ele faz uma operação fantástica. Ele liga a carne ao desejo e tira o corpo. Por quê? Porque o corpo é o templo da alma. Quer dizer, depois que Platão separou a alma e o corpo, valeu tudo, sério? Todo mundo separando tudo, até Descartes. Não, veja só. Eu vou voltar a dizer isso para você. Quando você chega na modernidade, a tese do dualismo cartesiano, ela não casa com a igreja, como as pessoas falam. Ela não casa. Por quê? Porque o dualismo cartesiano, ele implica uma separação que a igreja não tinha. A igreja, ela tanto preserva a ideia do corpo, que ela não crema. Ela não crema. Por que ela não crema? Porque você tem o cemitério. Por que o cemitério não é público? O cemitério, até pouco tempo, era um lugar sagrado. Você tem todo um cuidado para com o corpo. Estou pensando em abrir é um bom corpo, negócio, né? Porque o corpo, ele é o templo da alma, e tem uma outra frase interessante ainda. O que é os olhos? Os olhos na Bíblia. Eles são a janela da alma. Uhum. Né? Então, você, pelos olhos, você vê a intimidade da alma, você vê a personalidade da pessoa. Então, todo esse cuidado com o corpo é por quê? Porque o catolicismo, o cristianismo e mesmo o judaísmo são religiões extremamente materialistas. Elas são religiões corpóreas, elas são religiões do pão, queijo, elas são religiões de pescadores. Elas são religiões de pessoas que precisam do âmbito da vida cotidiana, da agricultura, da terra, pegar nas coisas. Né? Então, não é estranho isso, que seja assim. Não é estranho. Né? A filosofia, sim. A filosofia que vai entrando para uma perspectiva cada vez mais espiritualista, até por uma razão dela ser uma atividade das elites. Né? E o fundo hoje do nosso programa... O fundo é o que hoje? É do Rafael Albuquerque. Rafael, valeu Lindo. pelo fundo, muito bacana. Muito tá bacana. bombando isso aqui de pergunta. Bombando de perguntas. E a Ana Carolina do ABC, do ABC, ABC. Michael Jackson, né? O Guiraldelli, você acha que pode existir duas formas de sexo, o vulgar e o profano, que são apenas o impulso
libidinoso e nada mais, e o sexo sagrado, entre aspas, um sexo que, embora está bem ligado à libido, seja racional? Veja, não há nenhum trabalho sexual que não seja ligado à libido na nossa conversa atual, tá? Porque nós somos pós-freudianos, então nós estamos acostumados a conversar com a ideia de energia sexual, que é a libido, né? Então nós falamos isso tranquilamente. Nunca ninguém vai ver a libido, né? Mas nós acreditamos que existe, é fantástico isso, né? É uma invenção de uma palavra, é uma palavra que a gente usa para falar de desejo, de energia sexual. Energia psíquica, né? Na questão do Freud. Então, o erotismo, né? ele se manifesta libidinalmente, às vezes, no sexo, das formas as mais variadas possíveis, no ato sexual ou não, ou na lembrança, enfim, ou na memória, ou na imaginação. A maneira como o ser humano se sexualiza, dirige isso, é variadíssimo. Então, o que acontece? Né? O que acontece é, como é que você circunscreve isso? Como que você põe isso dentro do campo da sua valoração? Dentro do campo da sua valoração. Eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, esse exemplo deixa bem claro. Há várias prostitutas, né, que fazem o sexo vaginal, né, que é o sexo vaginal. 8 programas onde o encontro é só penetração. Uma boa parte delas, o que elas preservam? O beijo na boca. Então o beijo na boca cai para o campo do erótico, onde é circunscrito para o parceiro, enquanto que o sexo não, né? É quase que o inverso da situação de não prostituição. E tem vários outros mecanismos. Inclusive, se você entrevistar várias prostitutas e perguntar, naquele momento do ato sexual, elas falam que é terminantemente proibido o beijo na boca. Beijo na boca. Por quê? Mas veja, você tem uma série de outros. Por quê? Porque você fez a restrição do que é que você vai preservar como sendo o campo do seu sagrado, o campo dos seus valores, para que você possa voltar a eles e ter prazer com eles. Porque senão você os elimina da sua vida. Agora, fica muito difícil definir uma linha demarcatória, então, do que é aceitável, do que não é não aceitável, do que é moral, do que é imoral. Né? Não entra muita hipocrisia nesse jogo, não entra muita falsidade nesse jogo. Entra por uma razão óbvia, não só da questão sexual. Por conta de que todos nós, temos 2 papéis, no mínimo 2, né? Quer dizer, um público no âmbito do trabalho, das relações sociais, e outro privado. Nós não somos como os medievais e como os gregos, né? Onde o público e o privado se fundiam. Nós separamos essas esferas. Os romanos não... Né? Os romanos não se fundiam também? Também. Não, o mundo antigo, o mundo medieval, é uma fusão. Você pode perceber pela arquitetura. Os palácios abertos, né? Mesmo o castelo medieval aberto, quer dizer, quem fecha a casa, põe portas, põe a sala de estar, o quarto, tudo, isso é um mundo burguês, é um mundo moderno. Então, essa separação entre o privado e o público é que vai dar a ideia, vai criar a hipocrisia. Por quê? Porque vai criar um comportamento que é o comportamento ético-moral público e vai criar o comportamento moral ou não moral privado. A nossa noção de vergonha, ela é altamente moderna, né? Ela não tem 500 anos. Para que as pessoas, por exemplo, qualquer rei, né, casa, vai todo mundo assistir ele desvirginar a noiva. Né? Inclusive, o quê? Faz o pessoal fica ao redor ali observando e batendo palma pro rei? Fica ao redor. Depois passa por... Inclusive, você tem testemunhas, se é virgem, se não é virgem, né? Pega o lençol lá para mostrar e tal, e para ver também se o rei não é um broxa. Né? Então você tem esses testemunhos. Isso é muito interessante. Naquela série, o The Tudors. Muito boa. O The Tudors. O The Tudors é uma gozação em cima de Portugal. Porque na hora que o rei de Portugal vai casar com a moça lá, né, ele morre, né? Ele não consegue dar uma lá com ela. E ele é um porco, né? Ele é um porco nojento. Então os ingleses pegam no pé dos portugueses isso aí. Os portugueses são apresentados como selvagens, né? E a cama nupcial, né? No caso dos grandes reis, a cama no século XVII para o século XVIII, ela vai se distanciando até o ponto de haver o espetáculo,
né? Você vai vestir um rei. Então ele aparece pelado para o público, e aí vem 16, 17, 20 e poucos camareira, os serviçais, todos ali, para vestir o rei. E o ato de vestir o rei, né, é um ato, é um espetáculo. É um espetáculo para o público que está lá embaixo no castelo assistindo. O castelo é praticamente aberto. Você imagina no Palácio de Versalhes, tinha mais de 1.500 súditos, pessoas trabalhando. O que não acontecia nesses bastidores naquele momento? Mas tem muito pouco bastidor. Tem muito pouco bastidor, né? Porque, veja, se a rainha, ela tem um monte de damas da corte que são prostitutas, algumas delas são. Outras são mulheres que o rei convida para vir fazer. Então ela já sabe que ela vai ser corneada. Né? Ela já sabe que ela vai ser corneada. É inevitável. Não é que é inevitável, faz parte desse ambiente. Quer dizer, é só depois da. É cultural, É cultural. É só o mundo burguês. É só o mundo burguês que põe essas cisões. Né? Quer dizer, o que nós chamamos de pedofilia, não a violência contra a criança. Claro, mas o que nós chamamos a relação. É execrável. A relação com efebos, né? Ou relação com menores, ou diferenças de idades. Tudo isso não passa pela cabeça de gregos e nem dos cristãos medievais. Isso é uma coisa moderna. É pós-era vitoriana. A partir do século XVI. A partir do 18, 19 até. Caramba. A partir do 18, 19. E Paulo Giraldelli, o Marcel, tem uma pergunta belíssima que é: a pornografia seria o lado pejorativo do erotismo? Se você... Veja... A pornografia, ela não é o lado pejorativo. Por quê? Porque o pejorativo supõe, né, uma mácula, e a pornografia não tem nenhuma mácula em si. Ela é apenas uma forma outra da sexualidade. Ela é apenas uma forma outra da sexualidade. Não, mas nós sabemos que dentro da nossa sociedade, a prostituta é profundamente perseguida, né? Não, mas isso é em outra alguns coisa. países do mundo, Né? ela é apedrejada se ela trair o marido em praça pública, mas isso é outra, isso é uma outra questão, né? Quer dizer... Não, mas por que isso não está bem resolvido? Porque a pessoa tem um desejo monstruoso por aquela prostituta, não realiza e canaliza uma certa agressividade para ela. Não, veja, a prostituição é talvez a profissão mais velha do mundo. Né? Agora, veja, vamos pensar fora dos nossos padrões para a gente entender. Na Grécia Antiga, o que é o grego? Né? O grego antigo, ele é um homem mais velho, casado, que ele vai chamar o efebo e vai trocar com o efebo carícias sexuais, não penetração. É difícil ter penetração. O efebo é homem ou é mulher? O efebo é o garoto. Garoto de 10, 12, 11, 12 anos. Safado esse grego, hein? Ele vai trocar carícias com o efebo. Então, o que o efebo vai fazer? O efebo vai bater uma punhetinha para ele, né? Vai fazer uma carícia, às vezes, na barba, às vezes nem vai pegar no sexo, às vezes passa uma mão no... Às vezes é só companhia também. Mas, enfim, é uma troca. E esse efebo, o Platão diz muito claro isso no Fedro. Ele não pode cheirar homem. Ele não pode ter cheiro de homem. Por quê? Ele não pode ainda estar na puberdade, ele não pode ter hormônio. Ele não pode ter pelo. Então não adianta o efebo começar a se depilar. Nasceu pelo, não é mais efebo, meu filho, dançou. Você tem que aproveitar a sua fase de efebo. Né? Não, depois que começou a cheirar fedorento, já cheirar homem, nenhum filósofo quer mais você. Pode dançar, nenhum grego, nem filósofo, nem não filósofo. Agora, o homem mais velho, ele traz o efebo. Isso é uma prática comum. O que ele faz com o efebo? O efebo traz para ele a juventude e a carícia sexual. O que ele dá em troca? Ele dá a formação, né? Ele dá a pedagogia. Ele traz o efebo para dentro da sociedade. Ele ensina as virtudes, os valores daquela sociedade. Ele é um educador. Bom, quando o efebo chega numa determinada idade, rompe-se a relação. Rompe-se naturalmente. O efebo vai casar, vai ter a vida dele, vai depois se tornar um homem mais velho, vai procurar o seu efebo também. E aquele homem pode procurar outro efebo, pode também parar. Não é uma relação homossexual. Diferente do próprio Platão. Ele sim era homossexual, porque ele teve uma relação com um homem mais velho, não com efebo, que durou quase a vida toda, que foi o Dion. Então isso é diferente. Isso é a pederastia é diferente da homossexualidade. Agora, o grego fez uma regra para que o efebo não se prostituísse. Do tipo assim, ele vai acabando o período de juventude dele, de ser um efebo,
E ele vai tentando passar perfume, ele vai se maquiando para tentar ficar jovem e ainda continuar para continuar trocando. Mas aí ele já não está mais interessado na formação, ele está interessado no dinheiro e em favores. Então tem lei contra isso na Grécia. Por quê? Para proibir a prostituição. Então a prostituição é a venda das carícias, é a troca não, a troca não permitida. Né? Por quê? Porque se o efebo fizesse isso, o que aconteceria com ele? Ele não sairia da condição de efebo. Né? A mesma coisa a prostituta. Ela é uma transposição dessas regras. Para que ela não troque, né? Para que ela não troque favores com você, para além do que a sociedade pode aguentar. Para que além da sociedade pode suportar. Paulo, e esses casais ditos bem resolvidos, por exemplo, e eles vão em casas de swing, que virou uma prática, né? Vai lá, leva a esposa, o cidadão vai junto, o cidadão entra lá numa roda lá viva, lá de uma bagunça acontecendo, a esposa também. Não, veja. Isso configura pornografia, não, veja. Isso configura sem vergonhice, isso configura normalidade, isso configura anormalidade. Não, nenhum casal vai em casa de bagunça. Casa de bagunça, aliás, casa de bagunça não existe mais. Casa de bagunça é zona do meu tempo, de garoto, que a gente ia na zona e tal. Isso não existe mais. As casas de swing são altamente regradas e qual é o primeiro item que os casais que vão procuram? Segurança. Eles vão na internet, abrem. Onde é que o cara que banca a casa garante segurança, garante discrição, garante que não há abordagem que você não queira, né? Então é muito, muito tranquilo isso é muito civilizado esse mundo, não tem absolutamente nada de bagunça e é muito chato por ser assim, né? É muito chato por ser assim. Uma casa de swing, onde acontecer uma briga, ela está fechada, nunca mais vai ninguém. Né? É diferente da zona do meu tempo, onde quando não acontecia uma briga, aí que não ia mais ninguém. E não era zona. Não era zona, pô. O cara assim, eu fui na zona. E não saiu morte, não saiu nada lá, porra. Não teve ninguém. Ninguém bebeu, ninguém fez nada. Então, por quê? Porque é uma sociedade pré-industrial, né? Sociedade pré-industrial, você morou em cidade pequena também. Pô, ali em Assis, você indo pra Cândido Mota ali, na saída olha lá, ali, Vanessa. tinha dezenas e dezenas e dezenas de casas, pô. Olha lá, ó. Imagina. Tá vendo? Eu passando com meu pai ali de carro, indo pra Cândido Mota, ficava olhando, aí eu perguntava pra ele, mas o que é essa mulherada que tá fazendo aí com o vestido na beira da estrada? Da igreja, aí meu pai, isso aí é zona, isso aí é zona. E a Amanda tá falando, pô, o programa é ao vivo? É ao vivo, Amanda. É ao Você vivo, tá mandando uma Amanda. mensagem aqui, tá chegando. Aqui é ao vivo. Inclusive, depois que termina o programa, essa parte toda aqui teórica acaba. Aí vai ser sexo pra valer mesmo. Aí vai ligar as câmeras. Liga as câmeras aqui. Aí e o Big Brother sexual. Vira um Big Brother. E aí o Ernesto tá perguntando também qual a importância... Aliás, o Big Brother é outra coisa chata pra caramba. É, muito chato. Pelo amor de Deus. E o Ernesto tá perguntando qual a importância da arte sensual para o esteta. Para o esteta, né? Veja, a arte erótica, ela é praticamente o início da arte. Que quando você pega, é interessante isso, né? Que quando você pega as primeiras obras de arte, você tem caça, religião e sexo. Ou seja, fome, amor, comida. Né? Quer dizer, desculpa, errei. Você tem caça, religião e sexo. Né? Quer dizer, as necessidades, né? Você tem ali desenhos nas cavernas da caça, aí você tem a adoração, né, com o que é sagrado e o que não é sagrado, você tem simbologias, né, e você tem desenhos que são eróticos. Essas três coisas que estão na base, qualquer estudo antropológico mostra isso como a base, o começo das manifestações artísticas nossas. Então é quase que é muito interessante isso pelo seguinte, né? Nós estamos falando de sexo desde quando nós nos demos por gente, e desenhando, pintando e criando. Né? A nossa estética voltada para o nosso corpo é uma estética narcísica. Nós gostamos muito de nos ver. O Walter Benjamin, filósofo da escola de Frankfurt, ele é um dos primeiros a perceber o quanto que vai ser possível, que revolução que vai ser a fotografia e o cinema. Ele fala assim, gente,
nós vamos descobrir o subconsciente da percepção. Do mesmo jeito que o Freud descobriu o subconsciente da mente, a fotografia e o cinema vão descobrir o subconsciente da percepção. Genial. Porque ele diz, porque nós vamos poder nos ver em situações que nós não nos víamos. Né? E isso vai abrir um leque fantástico para os olhos. Né? O Walter Benjamin diz, contra o Adorno. Né? Contra o Adorno. Né? Ele diz isso. E o Douglas apôs algum fundamento em dizer que a masturbação é um erro moral no momento em que eu torno o outro no objeto do meu desejo? Por exemplo, o garotinho que foi para a escola, viu a menininha e voltou para casa, ou tá com a revista erótica e transforma aquela pessoa no objeto da imaginação sexual. Veja, você tem uma série de sociedades que condenam a masturbação por razões as mais diversas possíveis. Mas entra aí a mesma ideia que vale para qualquer outro tipo de sexualidade. Quer dizer, a competição que o sexo faz com regras morais que tentam jogar nossa energia libidinal para outro setor. Né? Tirar do prazer e jogar para outro setor. Vira fábrica. Né? Então, o mundo industrial, por que o nosso mundo é deserotizado? Você vai fazer, Paulo, por que você fala assim? Porque eu sou, talvez, o único filósofo que estuda filosofia americana, mas que é profundamente o último dos marcusianos. Opa, Eros e civilização. Eu sou o último dos marcusianos. Eu estou convencido que o Marcuse acertou a mão, né? Em parte, ele acertou a mão, quando ele disse que nós estávamos deserotizados, que nós estávamos jogando para além daquilo que a gente podia, a gente estava jogando toda a nossa energia libidinal para uma situação, né, de marasmo, de tédio, não digo de repressão, como ele disse, mas eu digo de tédio mesmo, não é? No sentido de você... Por exemplo, eu vim de ônibus para cá hoje, para a TV, né? E nós passamos em frente a um lugar onde estava tendo uma banda marcial tocando, né? E tinha várias pessoas assistindo ali, porque é a época de Natal, ali na Paulista e tal. E as pessoas dentro do ônibus, né? Se olhava para o rosto delas assim, né? Todas elas assim, pálidas, paradas depois de um dia de serviço, né? Todas aquelas pessoas estavam dando a indicação do quê? Né? Que aquela música... Que é altamente erótica, né? A banda é altamente erótica, a banda marcial é altamente erótica, porque ela tem altos e baixos, né? Ela convida o movimento do corpo, né? Nada. Não produz efeito nenhum. Nada. As pessoas assim, chapadas. O que elas vão fazer? Elas vão, né, tentar recuperar o erotismo ligando a televisão para ver se elas encontram alguma coisa erótica na televisão, mas não vai dar tempo, sabe por quê? Elas vão dormir antes. Liga a TV para se desligar. Olha a nossa grande amiga aqui, a Joyce. A Joyce! Sanchotene de Curitiba. Joyce, que acompanha a gente no Twitter, divulga. Joyce, valeu. E tá perguntando... Joyce é Miss Curitiba, hein? É mesmo? Não sabia, não tinha esse dado. Não estaríamos voltando à carne no sentido anterior ao cristianismo? No sentido anterior ao cristianismo? Aí no mundo pagão? O mundo pagão, ele não tem diferença da carne, né? Quer dizer, a carne e corpo, essa distinção, né? É paulínea, né? É do São Paulo, é uma distinção. Ele introduz isso que não tinha isso. Né? Corpo era corpo, né? E a própria alma é corporal, é o pneuma dos gregos. Né? O São Paulo ele faz uma divisão tripartite fantástica, que é fazer a divisão. A alma é uma coisa, o corpo é outra, que é o templo da alma, e a carne é outra. Né? A carne é que é o problemático. Essa divisão, essa divisão é completamente paulínea, completamente daquele momento do São Paulo. São Pedro não fala nisso, ninguém fala nisso. Né? Então, quando você faz não tem volta para isso. Isso é um momento histórico que o São Paulo é novidadeiro. Né? Ele é novidadeiro. Ele tem uma série de regras que ele introduz para montar a religião, né? Para montar a igreja. Claro. Né? Para montar a igreja. Né? Quem fala que Pedro montou a igreja porque Pedro. O cara que tem o nome, o cara que monta a coisa, é o cara que chama Paulo. O cara é terrível. Tá puxando a sardinha. O cara vem e o Vanderlei tá perguntando, Paulo, o epicurismo entra nesse contexto ou não? O epicurismo trabalha no regime dos prazeres.
No Rio, né? Então, quando você fala assim, eu sou um hedonista, sou um epicurista, eu estou buscando o máximo de prazer. Mas o que é o máximo de prazer? O máximo de prazer é não ter desprazer. Então, é a situação de educação dos sentidos. E não o culto desmesurado, porque o culto desmesurado vai te dar desprazer. Né? É a educação dos sentidos, coisa que a gente não pode ter. Nós não temos educação dos sentidos. Né? Nós tanto não temos que nós ou estamos entediados, insensíveis, né? Completamente insensíveis, ou nós estamos, né, medicados com Viagra, ou com café, ou com uísque, para poder voltar a algum tipo de sensibilidade, que tem uma duração muito pequena. E é verdade. E o Felipe, o ato sexual poderia ser visto como uma dialética indireta, às vezes transcendental entre o casal? Vamos explicar o que é dialética, né, antes de entrar na... Não, mas o ato sexual, a relação corporal, quando ele dá certo, quando as pessoas saem satisfeitas dele, houve aí uma conversa, né? Uma conversa dos corpos. Houve uma conversa dos corpos. Então tem muita gente que diz assim, as pessoas precisam se conhecer para fazer sexo. Mas a gente sabe que a experiência mostra o inverso. Que muitas boas trepadas, gostosas, criam relações depois de amores que nunca mais se separam. Né? Mas ninguém vai contar. Ninguém vai contar. Vai todo mundo jogar para levar o tapete. Todo mundo vai dizer que houve... houve uma... Não, mas... choca para algumas pessoas, né, principalmente da minha geração, choca para algumas pessoas, a pessoa imaginar que houve um encontro casual, houve uma relação sexual, né, e que daí nasceu um casamento que durou a vida toda, um amor fantástico. Não, isso é impossível. Isso acontece para além do que a gente revela. Para além do que a gente revela. Mas e quando essa emoção é muito forte, Paulo? Às vezes o casal não acaba rompendo, aquela coisa, aquela tese que acaba... O amor perfeito dura 3 meses? Não é a que... paixão, aquela coisa avassaladora. Né? Tipo, aí por uma 8 coisa que numa noite? Aí a gente tem que dar mão palmatória para o Freud, né? Quando ele lançou mão da ideia que ele demorou para fazer isso, né? Ele relutou para admitir o impulso de morte. Ele admitia Eros, que é o impulso de ligação, mas ele não admitia o impulso de morte, que é o impulso da violência, da agressão. Quando ele admitiu os dois, Eros, né, e Thanatos, né, quando ele admitiu os dois, aí ele começou a entender alguns fenômenos, né, que ocorriam. E a gente precisa dos dois. Né? Quer dizer, existe uma coisa no sexo que é a transformação do outro em objeto. Quando... O Woody Allen até brinca, né? O cara fala assim, quando que o sexo é bom? Quando ele é ruim. Né? O Woody Allen fala, por quê? Porque quando o sexo só é bom quando a ternura, num determinado momento, a ternura se rompe e aparece um grau de objetificação do outro. O outro se torna objeto para você. Quando o outro não se torna objeto para você, o sexo é morno. E ele não satisfaz. Tem que ter um mínimo de objetivo, tem que ter um mínimo de transformação no outro em objeto. Outro dia um cara falou para mim, aquele Bauman, né? Eu estava lendo um livro dele que o Bauman está dizendo que depois que termina o sexo, as pessoas voltam a ficar sozinhas, solitárias. O Bauman nunca fez sexo. Porque quando termina o bom sexo, as pessoas não voltam a ficar sozinhas. Elas ficam unidas para sempre quando termina o bom sexo. Né? É por isso que as pessoas se preocupam tanto em ver se o outro vai ligar depois no outro dia. Né? E as mulheres acham que só elas se preocupam com isso. Os homens se preocupam também. Né? Por quê? Porque se ligar significa que foi bom para os dois. Então significa que aconteceu aquela conversa dos corpos. A ligação. A ligação. Né? E que, então, é fantástico que num mundo deserotizado, 2 pessoas tenham encontrado um momento erótico. Eu falo, acertei na loteria, porra. Né? Acertei na loteria.
Paulo, olha, tem um monte de gente, a Larissa, a Clara, o Bruno, o Léo, o Felipe, a Joyce, o Ellison, Gustavo Júnior, a Marcelo, o Pietro, a Larissa, né? Pedro de novo, a Flávia, cara, dá pra fazer 500 programas. A Sandra, o Gomes, Olha, e aí, Ana Cláudia, vai lá, entrando, gente, não dá porque o tempo é curto e tem muita gente. Olha lá, W não tem mais W, é giraldelli.pro.br. Tá? Quer me achar? giraldelli.pro.br ou filosofia.pro.br. Quer dizer, aí entra em contato, a gente vai trocando ideia, vai fazendo, vai conversando, né? A gente pode, inclusive, o nosso programa aqui, nós vamos fazer bonecos, né? Bonecos meus, do Alexandrelli, em posições sexuais. Vai fazer voodoo em casa, em posições sexuais. Espetando. Tem os bonecos para vocês fazerem voodoo, espetar a gente, e vai ter bonecos nossos em posições sexuais para mandar para vocês. Ele vai no ônibus, né? E vocês aí podem fazer sexo com a gente. Né? Não, tá essa imagem. Eu vou fazer o meu. Ele não quer fazer o dele, eu vou fazer o meu. Vou fazer. Paulo Giraldelli.